Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? É muito bom poder estarmos aqui juntos para podermos meditar sobre a palavra de Deus. Mas antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidá-lo para nós orarmos. Grandioso eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, aqui nós estamos diante da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o teu servo, conforme a tua vontade. E que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a tua palavra alcance cada vida, cada pessoa, Senhor. E que o Espírito Santo, Senhor, realize a boa obra em cada coração. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meu amado, estarei lendo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 10 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã, e foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, e voltando passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: Que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega a meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Ao que respondeu Saul: De Amaleque. Os trouxeram porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para o oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu, pois, Samuel: Embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito a cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançastes aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Samuel a Saul: Pequei porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Estaremos meditando sobre esse texto, sobre o tema
a obediência garante a vitória. Meus amados, Saul foi consagrado por Deus para ser rei de Israel. Saul foi abençoado por Deus, sendo aquele rei escolhido pelo povo, a qual o povo viu nele condições de ser o seu rei. Deus então atendeu assim o clamor do povo. Deus assim então abençoa Saul para que ele fosse então rei de Israel. Que privilégio, que honra ser abençoado por Deus, ungido por Deus, para estar à frente, conduzindo a nação, o povo de Deus. Que honra, que privilégio. Mas, meus amados, Saul deveria obedecer à voz de Deus que daria vitória. Quantas e quantas vitórias Deus deu ao povo de Israel, e Saul sabia disso. Saul sabia que aquele povo não pertencia a ele. Aquele povo era um povo de Deus, aquela nação não era dele, aquela nação era de Deus. Então, ele deveria obedecer à voz de Deus. E nós vemos que Saul recebe aqui uma ordem de Deus, através do profeta Samuel, que ele deveria lutar contra os amalequitas e deveria destruir todos os amalequitas. E deveria também destruir tudo dos amalequitas, bois, ovelhas, tudo que tivesse lá, deveria ser destruído. Esta era a ordem de Deus. E nós vemos no texto que nós lemos que Saul então vai, luta contra os amalequitas, mas ele não mata o rei, o traz como prisioneiro. Os seus homens pegam o melhor dos bois, das ovelhas, do despojo que lá haviam e trazem para Israel. Então, ele descumpre a ordem de Deus. Meu amado, quando o homem não obedece à palavra de Deus, à ordem de Deus, isso traz sobre si consequências. A vida de Saul e da nação de Israel estava nas mãos de Deus. Estava nas mãos de Deus. E Deus tinha dado uma ordem para Saul contra esses amalequitas, da qual nós citamos. Mas Saul, sendo rei, sendo líder, ele permite que os soldados trouxessem o melhor de lá. Saul então desobedece à ordem de Deus. E aí, meus amados, no versículo 11, olha o que diz o versículo 11. Diz o seguinte: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Deus se entristeceu de ter colocado Saul como rei de Israel, porque Saul estava agora andando pelas suas próprias vontades. Não estava dando crédito à palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Saul estava esquecendo quem que está no controle, quem é que manda. Então Saul começa a andar pelas suas próprias vontades, começa a ter atitudes contrárias às vontades de Deus. E aí, meus amados, as consequências vêm. Então Saul pegou coisas que eram para ser destruídas com o propósito de trazer para Israel para poder prestar sacrifício ao Senhor. Olha que coisa. Não vamos matar essas ovelhas, não, esses bois, não. Vamos levar para Israel, porque nós vamos usar ele para cultuar a Deus. Qual que era a ordem de Deus? Era para ser destruído. Muitas das vezes, meus irmãos, eu aprendo aqui que as pessoas querem usar as coisas do mundo
para poder glorificar Deus. Quer usar a imundícia do mundo, da iniquidade, para querer glorificar Deus. Deus não aceita. Deus não precisa disso. A ordem de Deus, meus irmãos, é que Ele deveria destruir tudo. A ordem de Deus para aquele que quer seguir ao Senhor é estar na contramão do mundo, não ser conformado com o mundo. Então, meus amados, nós vemos aqui no versículo 22 e 23, que a resposta de Samuel para Saul é: obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus mais está preocupado comigo, com você, com cada um de nós, meus amados, é que nós obedeçamos a sua palavra. É isso que Deus está preocupado. E nós vamos demonstrar que obedecemos a palavra de Deus quando nós praticamos, quando nós vivemos, quando nós colocamos em prática. Porque não adianta eu dizer que eu sou cristão, que eu vou à igreja, que eu sou crente, que eu faço parte da membresia de uma igreja, se a minha vida e as minhas atitudes, o meu testemunho não condizem que eu sou cristão. Então, meu amado, isso traz consequências, como trouxeram consequências para a vida de Saul. Uma das grandes preocupações hoje é que o povo que diz cristão não está examinando a Bíblia. Nós estamos com grande parte do povo cristão hoje que não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não está nem aí para a Bíblia. Acostumou uma vida de ir na igreja. Chegou domingo, vou à igreja. Vira um negócio ritual. Mas a vida cristã é um negócio de prática, é de vivência. Meu irmão, não dá para viver uma vida enganosa. Pode enganar a si mesmo, pode enganar as pessoas, pode enganar a família, pode enganar os vizinhos, com a roupagem de cristão, mas enganar Deus, não. Porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus conhecia o coração de Saul. E Deus sabia que Saul estava fazendo aquilo intencionado, consciente. E por isso ele pagaria duras penas por aquela desobediência. Então, meus amados, é importante que nós examinemos a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas que diante das decisões da vida não examinam a Bíblia. Primeiro, a minha vontade. Vai ser bom para mim? Vai trazer algum ganho para mim? Eu vou ficar bem? Então eu vou fazer. Mas o que diz a palavra de Deus? Não consulta a palavra de Deus. Não consulta, não ora a Deus, não coloca diante de Deus, primeiro a vontade. Quando o homem olha para a sua vontade, para o seu coração, ele vai fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Porque, primeiro, a carne do homem não deseja as coisas de Deus. A carne deseja a iniquidade, deseja o pecado. O coração é enganoso, porque ele tende-se para a carne. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu examino a palavra de Deus, estou diante de uma decisão, estou diante de uma escolha, estou diante de uma oportunidade, seja de trabalho, seja de namoro, seja de casamento, seja de uma viagem, eu preciso. O que a palavra de Deus nos orienta com relação a isso? Está de acordo com a palavra de Deus? Amém, ore a Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Então é descartar, é lançar fora. Então, meus amados, porque nós vivemos isto, dentro desse tempo que nós estamos. Hoje há muitos líderes que se dizem cristãos falando em nome de Deus, mas não são de Deus. Usam paletó, gravata, biblinha debaixo do braço, falam bonito, tem uma palavra bonita. Mas a vida, as suas atitudes, os seus testemunhos não condizem ser de Deus, porque andam e vivem contrário à palavra de Deus, pregam contrário à palavra de Deus. E a Bíblia diz que qualquer outro evangelho que for anunciado não é de Deus. Por isso nós não podemos ser enganados. Por isso nós temos a Bíblia para examinar.
Há pessoas pegando coisas do mundo consagradas a Satanás e querendo com elas servir a Deus. Meu irmão, nós temos que ser a Deus por completo. O cristão tem que ser a Deus por completo. O cristão não pode pegar o modismo do mundo e botar no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, e querer adorar com essa imundícia, não. Ou pegar aquilo que está na moda, trazendo para dentro das igrejas, como costumes, práticas. Nós temos que viver os costumes e as práticas do reino de Deus. As coisas de Deus são separadas. Por isso a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que santificar a sua vida. O que é santificar a sua vida? É separar a vida para Deus, é ter uma vida separada para servir totalmente a Deus. Então, meus amados, obedecer a palavra de Deus e dizer não para tudo que desagrada a Deus. Os amalequitas, segundo a palavra de Deus, era um povo que transgredia a palavra de Deus. Transgredia as leis de Deus. Era um povo perverso, idólatra. E a ordem de Deus para Saul é que Saul entrasse lá com seus soldados e destruísse todos os amalequitas, do mais novo ao mais velho, e todos os seus pertences, tudo deveria ser destruído. Nada deveria ser trazido para Israel. Por isso deveriam ser destruídos eles e tudo deles. Mas o que Saul fez? Saul pegou as coisas boas, as boas ovelhas, os bois bons, os despojos, e aí ele trouxe também o rei. Mas qual que era a ordem de Deus? Era para destruir tudo. Nada era para trazer, nada. Porque nada ali deveria ser trazido para Israel, porque tudo ali era idolatria, voltado para a idolatria. Então, meu irmão, no versículo 23, no versículo 26, nós vemos que aquele que rejeita a palavra de Deus, Deus o rejeitará também. Ao versículo 23, do versículo 20. Nós vemos aqui, meus amados, 23 ao 26, que diz o seguinte: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Assim como Saul rejeitou a ordem de Deus, assim como Saul não deu credo à palavra de Deus, Deus também rejeitou Saul. Então, meus amados, Saul pagou muito caro, porque Deus o rejeitou, Deus o deixou. E Deus, então, a partir daquele momento, Deus já estava levantando um outro homem para ser rei de Israel, que foi Davi. Davi foi levantado por Deus, ao qual foi também consagrado por Samuel, para ser o rei de Israel. E Davi foi um grande rei de Israel, porque em todo o tempo da sua vida, do seu reinado, ele honrou e ele obedeceu a Deus. Então, meu amado, para sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, na família, nos negócios, nos estudos, nos projetos, nos sonhos que temos, é preciso que obedeçamos e praticamos a palavra de Deus. Ninguém será vitorioso, feliz, bem-aventurado, se decidir caminhar longe dos caminhos do Senhor. Talvez você possa perguntar, mas olha, tem muita gente
que não andam nos caminhos do Senhor, que não tem nenhum compromisso com Deus, e vão prosperando e vão ficando ricos e parece que são muito felizes. Parecem, porque a Bíblia diz que eles perecerão, porque o fim deles será uma eternidade sem Cristo, sem salvação. Porque tudo aqui deste mundo passa, só o que não passa é a palavra de Deus, e ela se cumpre. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, bem-aventurado é aquele que anda com o Senhor, que caminha com o Senhor, e aquele que obedece a palavra do Senhor. Então, meus amados, nós devemos moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, e não vice-versa. A nossa vida, ela tem que ser moldada de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas que querem ser de Deus, querem ser homem de Deus, querem ser mulher de Deus, quer ser uma bênção nas mãos de Deus, mas quer viver uma vida dividida entre Deus e o mundo. Ora quer servir a Deus, ora quer amar o mundo. Meu amado, Deus não aceita isso. Deus rejeita isso. Deus abomina isso. Aquele que se aproxima de Deus deve viver uma vida inteira dedicada ao Senhor, ou seja, uma vida voltada para Deus. Não vivendo uma vida dúbia, porque quem vive em cima do muro não é de Deus. Quem vive em cima do muro não vai para o céu. Quem vive em cima do muro, o seu destino e a sua eternidade é o inferno, aonde vai morar o diabo e os seus anjos. Então não podemos viver uma vida, a gente aprende aqui com a vida de Saul. Saul pagou muito caro. E no final da história nós vamos ver que Saul vai morrer em batalha. Nós vamos ver que Saul viveu uma vida muito triste. Ele não tinha paz, ele não tinha alegria. Quantas das vezes Davi tinha que ir lá tocar para que Saul tivesse um pouco de paz? Porque Deus o deixou, Deus o abandonou, assim como ele fez com Deus. Deus é justo. E esse Deus é o mesmo Deus de hoje. Então, aquele que quer servir a Deus, que quer andar a Deus, que quer ser bênção, é preciso estar firmado na rocha, em Jesus, e ter comprometimento com Deus e com a sua palavra, porque nós estamos vivendo um tempo de gerações em que as pessoas querem ser de Deus, querem ir para o céu, querem ser abençoadas, mas não querem ter comprometimento com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Aquele que é de Deus, ele tem comprometimento com a palavra, com tudo que está ligado ao reino de Deus. Quantas pessoas que hoje não têm compromissos com Deus, não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com seus dons e talentos, não levam em conta a palavra de Deus nas suas decisões. Nós devemos, meus amados, moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, e não vice-versa. Vemos que o fim de Saul foi triste. Deus o abandonou, porque ele desobedeceu às ordens de Deus, ele virou as costas para Deus. Então, meu irmão, não tem ninguém que vire as costas para Deus que vai ser vitorioso, que vai ser bem-sucedido, que vai ser bem-aventurado. Não. Ele pode até viver uma vida aqui neste mundo de aparente de felicidade, aqui. Mas um dia ele vai ter que prestar conta a Deus. E vai ouvir de Deus: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para a perdição, para o fogo eterno. Quantos vão ouvir isto? Então, meu irmão, não podemos viver esta vida nos enganando. Temos que viver essa vida confiante, meus amados. Aprendemos que a nossa vitória não vem de homens, a nossa vitória não vem de políticos, a nossa vitória não vem de sucesso, a nossa vitória, ela vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus, porque quem está no controle é Deus. Quem coordena o mundo é Deus. Deus coordena todas as coisas. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então a nossa vitória vem de Deus. E aqui nós podemos pegar Davi. Davi foi um grande homem de Deus, foi um homem de muitas vitórias, foi muito bem sucedido. Por quê? Porque em
todo o tempo do seu reinado, ele confiou em Deus, ele amou a Deus, ele obedeceu a Deus. Ele não foi para outros caminhos que não fossem os caminhos do Senhor. E pôde, então, ter uma vida muito abençoada e pôde descansar com o Senhor. Então, meus amados, finalizando essa nossa mensagem, é preciso que nós, todas as pessoas, priorizem na sua vida o reino de Deus. O reino de Deus. E examine as Escrituras e obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Que assim o faz, quem assim o faz, quem assim o vive, esse sim é um vitorioso. Por isso eu encerro esta mensagem, dizendo que a obediência garante a vitória. A obediência garante a vitória. Saul poderia ter um fim totalmente diferente. Saul poderia ter sido um rei brilhante. Saul poderia ter feito um reinado maravilhoso. Ele tinha tudo nas mãos. Deus o abençoou. Deus era com ele. Deus o dera livramentos, muitas vitórias. Mas chegou um momento que aquilo subiu a sua cabeça. Ele achou que não precisava de Deus mais. Podia fazer tudo por conta dele. Se enganou. Quantas pessoas que às vezes pensam assim? Ganhou um pouquinho mais de conhecimento, não precisa mais de Deus. Tem um pouquinho mais de dinheiro, não precisa de Deus. Está um pouquinho mais famoso, esquece de Deus. Ah, meu amado, esse é o maior engano, o maior erro que o homem comete na face da terra. Nós sempre temos que entender que nós somos dependentes de Deus, que nós não podemos viver sem Deus, e que o melhor nesta vida é viver na presença de Deus, uma vida obediente à sua palavra, para que assim Deus olhe para a nossa vida, sinta-se feliz com a nossa vida, e com certeza a bênção de Deus, ela vem sobre nós e sobre a nossa família. Que Deus, meu amado, abençoe. E que você sempre possa escolher a obediência a Deus e a sua palavra. E assim, a vitória de Deus, a bênção de Deus, estará sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Vamos orar neste momento. E eu quero convidar você para nós orarmos. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós podemos ler, podemos refletir e podemos aprender, Senhor, que o melhor é obedecer a tua palavra, é viver uma vida em santidade, uma vida em retidão, uma vida voltada para o Senhor. E sabemos, ó Pai, que é sobre uma vida assim, é que traz a bênção, a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, perdoe, Senhor, os meus e os nossos pecados. E nos ajude, ó Deus, a cada dia a termos uma vida mais santa, uma vida mais agradável, Deus. E se há alguma coisa em nós, ó Deus, que não agrade ao Senhor, que o Senhor tira, que o Senhor arranca, que o Senhor lança fora, para que a nossa vida, todos os dias, seja encontrada uma vida obediente, uma vida voltada, uma vida temente ao Senhor. É o que nós pedimos. E oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe também poderosamente a sua família. Sempre lembrando a você que todos os dias nós temos aqui um devocional bíblico, às 19h30, transmitido aqui, diretamente da Primeira Igreja Batista em Raul Soares, através das redes sociais, chegando até o seu coração. Por isso eu peço que você possa compartilhar. Quando você compartilha, você permite com que muitas outras pessoas também ouvem a palavra de Deus. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E também dê seu like aí. Que Deus abençoe.